Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou conversar com um amigo meu, um cara muito sensacional, com uma história de vida excelente. Perto dos 50 anos, ele teve uma epifania. Não foi só coisa boa, não. Teve um ponto na vida dele em que ele viu que ele precisava mudar completamente a história que ele estava contando para o mundo todo. Então hoje eu vou falar com o Omid Afnan, que eu já vi que entrou ali. Oi, Omid, deixa eu te chamar aqui. Aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa guinada. O que aconteceu para essa mudança de vida enorme? Oi, Oi, me tudo ouve bom? bem? Tá me ouvindo Muito bem? bem, tô, Então, tá. perfeito. Você também? Perfeito. Então não preciso botar microfone. Vamos lá. Tá, não, com esse vozeirão de rádio que você tem, né? Continua. Não precisa de microfone, já é um microfone pessoal, né? Olha só. Escuta, estava falando aqui com o pessoal, Você apresentando também? brevemente. Perfeito. Então não preciso botar microfone. Pronto. Pronto. Eu já estou vendo nós dois no computador aqui também. Beleza. Isso. Vai vendo a gente, a ver se tá bom o negócio, tá enquadramento bom, deixa eu ver aqui. Oxi, pronto. Mas hoje a Beleza. gente vai conversar sobre a tua história de vida. Eu tenho acompanhado, bom, a gente se conhece há tantos anos, e você deu uma guinada assim, parece da água para o vinho e uma coisa muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse e contasse por que a nossa live chama que aos 50 você se mudou para um eu melhor. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Omid. Eu sou publicitário de formação acadêmica. Na verdade, não existe o curso de publicidade, existe comunicação social com especialização em publicidade e propaganda. Então, essa foi minha formação acadêmica e a vida me levou para vários lados. Trabalhei com engenharia, daí a maior parte da minha vida eu trabalhei com produtos cirúrgicos, material cirúrgico, né? E daí essa guinada que eu dei não foi exatamente por uma opção minha. Eu não tinha outra opção, eu tinha que me virar, né? Eu tinha que entrar e fazer acontecer, né? Me reinventar. Aí eu acho que vai de encontro com aquilo que a proposta da entrevista, da live e tal. E passado esse tempo, chegou um momento em que a multinacional que fabricava os instrumentos que eu vendia entrou direto no mercado. Aí eu não tinha como concorrer com eles, eu tive que fazer alguma coisa da vida. Trabalhei com outras Hum, coisas e a questão dos 4 anos, as terapias holísticas chegaram a mim, tá? Mas isso era um chamado muito, muito anterior. é? Tá? Eu tinha um chamado com relação a isso. Eu acho que esse é o propósito da minha vida. Esse é onde eu me encontro, me sinto super bem, adoro o que eu faço, amo o que eu faço e sou muito feliz com o que eu faço. Uhum. Então, às vezes me pedem, você me atende no domingo? Se eu puder, eu não atendo, mas tipo, se eu puder escolher, eu não atendo, mas se tiver que atender, eu vou e vou feliz da vida. Me sinto muito feliz em ver a ajuda, a colaboração que eu consigo dar para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa fantástica. Essa questão do propósito que você falou é uma coisa que às vezes a gente passa uma vida inteira procurando e não acha. Então, eu realmente acho um Verdade. privilégio quando uma pessoa conta que ela encontrou o propósito dela, porque é muito difícil isso, não? Essa questão a gente confunde um pouco vocação com propósito de vida. São coisas diferentes, tá? Então, Hum. um médico pode não ter o propósito da vida dele pode não ser médico, mas ele tem vocação para isso, tá? Então são coisas distintas. O propósito da vida eu coloco assim.
quando Cristo fala na Bíblia que nos criou a imagem e a semelhança do Pai, ele botou dentro de cada um de nós todos os atributos divinos, todas as características divinas. Porque, veja, eu sou iraniano, você é italiana, então a gente tinha que ser um a cara do outro, e não é assim que funcionam as coisas, tá? Então, essas características divinas que existem dentro do nosso eu, compaixão, bondade, sabedoria, discurso, poder, força, sabe, são N características que ele despejou dentro de cada um de nós. E isso é o que nos diferencia. É aí que a gente se diferencia, tá? Mas eu não estou puxando o assunto para o espiritual. Eu só estou te dizendo que essas características, elas nos formam, tá? Elas nos definem. Elas acabam nos definindo. O quanto e aonde está o nosso poder? O nosso poder está em desenvolver essas características. Então, elas estão latentes dentro da gente. Se a gente não... Um exemplo, um espelho foi feito para refletir. Se você deixar esse espelho empoeirar dentro do armário, ele não está cumprindo o propósito dele. Ok? Ótimo. Então, qual é a nossa obrigação enquanto espelhos? Nos mantermos limpos, puros, para podermos exercermos a nossa condição de refletir. E, obviamente, estarmos em algum lugar que possa refletir alguma coisa, não dentro do escuro. Consegui passar uma ideia? Adorei a ideia do espelho, que é isso mesmo. Ele foi feito para um determinado, né, propósito. Exato. Mas se ele ficar dentro do armário, realmente a gente pode dizer que é um desperdício, né? Exato. Assim somos nós. É isso aí. Uma existência desperdiçada, né? Exatamente. E como é que você achou o teu propósito? Foi um trabalho de meditação, de reflexão? Foi, opa, vou aqui? Isso é muito... Olha, isso é muito sui generis. Eu, desde criança, eu gostava de ficar olhando para as pessoas, sentado num banco de jardim, olhando as fisionomias, as expressões, e eu conseguia... Veja, uma coisa minha, não tinha estudo, não tinha nada para isso. Eu conseguia classificar as pessoas, olhar comportamentos, tipo de ombro. Eu já tinha essa percepção da PNL das pessoas. Depois eu vinha saber que é isso, mas eu já tinha. Então, o cara andava mais arqueado, o cara andava mais ereto, sabe, a expressão das caras. Eu gostava disso. Gostava disso. E não entendia o que isso significava, mas eu gostava. Então, eu imaginava como será aquela pessoa, olhando para a fisionomia, caricatura, atitudes, gestos. Então, era uma coisa assim. Quantas vezes eu fui em estádio de futebol e perdi o gol porque eu estava olhando para as pessoas? Verdade, sabe? Às vezes aparecem uns tipos muito sui generis, né? Que a gente olha para aquilo e fala, porra, como é esse cara, né? E logo bate aquela coisa, bom, isso também é uma criatura de Deus. Então, como será amar uma pessoa como essa? Olha, que isso, sarro. né? Tipo, o interesse genuíno nas pessoas, né? Você tentar entender, porque isso eu tinha, sem informação nenhuma, isso eu tinha desde pequeno, né? Aí, aconteceu um negócio engraçado na minha vida. Uma senhora... era uma amiga nossa tal, e disse que lia a mão da gente. Então, eu falei, você lê a minha mão? Eu falei, ela leu e ficou quieta, ficou calada, assim, ficou assustada. Eu morro assim. de medo disso, por isso que eu não deixo ler minha mão, não, porque vai na cara da pessoa você já sabe que deu ruim. E eu tinha a idade do meu filho, 12, 13 anos, tal, e eu intimei ela, falei, você vai me dizer o que você viu aí, entendeu? Nossa. E ela falou, bom, vamos lá. Veja, eu não acho que você vai morrer. Já começou assim o negócio. Nossa, eu não acho que você vai morrer, mas... ó, fica ligado, hein? No meio da tua vida, assim... a tua linha da vida, ela interrompe, mas ela continua lá na frente, né?
Eu Meu tomei essa Deus. informação. Imagina, você com 13 anos, 40 anos, é longe para Dedéu, é muito. É, é. Você fala, aí até lá, já, se eu viver lá, já valeu a pena. Tal. E aí, aos meus 42 anos, eu sofri um acidente grave. Eu corria de kart, teve um acidente que eu fui catapultado e bati o quadril numa árvore e tal, quebrei quadril, etc. e tal. Vixe. E engraçado, não, antes disso eu tenho que fazer um parênteses. Quando eu trabalhava com material cirúrgico, eu tinha um escritório na frente do Shopping Miller. E era um escritório em mezanino. Eu olhava para aquilo lá e falava, cara, eu queria ser consultor é, emocional feminino. Aí eu falei, Hum, mas como você vai fazer isso aí, né? Consultor oi. sentimental. Juro por Hum. Deus. E eu estava ganhando muito bem, eu ganhava muito bem nessa época, eu não tinha problema financeiro nenhum. Eu devia ter uns 35 anos, 34. Foi mais ou menos quando eu te conheci, pouco tempo para frente. Mas daí falei, cara, isso é charlatanismo. E eu vou apanhar de marido, de mulher pra cacete. Os caras vão vir, vão me arrebentar aqui. Gente, Tô que achando que eu profissão tô. é essa, gente? Mas era um negócio que eu sentia que eu tinha uma colaboração para dar. Aí você veja como são as coisas, Renata. Bom, aí eu vou voltar para o acidente, depois a gente retoma isso aqui, porque tudo fecha junto, tá? Uhum. Quando eu sofri esse acidente, eu identifiquei o que aconteceu. Eu falei, tá, muito bem. Eu já sei o que é esse acidente da minha vida, eu já sei qual é o sentido dele. É, E é o aí eu corte. peguei. Hã? Era o corte É, na é, mão? não é um corte, a linha da vida ela descontinua, tá? E Ah, depois ela entendi. emenda de volta para cá. Alguma Entendi, coisa assim, entendi. tá? Aham. Deixa eu olhar a minha Aí, aqui. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Sei não. então, aí eu entendi a mensagem. Eu falei, eu não quero nenhuma ligação com o meu passado. Ou seja, alguém que fizesse parte da minha vida no passado, o que quer que tivesse sido. Claro que de família você não tem como desvincular, mas eu sabia que o meu futuro estava desvinculado emocionalmente e energeticamente de muita coisa do meu passado. Não pergunte porque eu sabia, eu apenas sentia. Era como se um portal tivesse aberto diante da minha vida e foi o que aconteceu. As coisas começaram a mudar de figura, etc e tal, e na primeira saída que eu dei, na primeira que meus amigos falaram, hoje nós vamos te arrancar de casa, eu conheci a mãe do meu filho. Na Ah, primeira, que legal. conheci a mãe do meu filho. E casamos, Deus me deu o Bruno, sabe, um baita de um presente, e hoje eu e ela somos excelentes amigos, ótimos amigos. A impressão que dá é que Deus falou, olha, tem um anjinho aqui, eu preciso arrumar um pai e uma mãe para ele, Ah, entendeu? que legal. Botou a gente ali, a gente tal, tivemos ele, criamos, começamos a criar ele e continuamos nessa nossa missão de educar esse garoto, fazer ele desenvolver, né? Então ele tem amor de pai e de mãe, não, a gente só não tem esse convívio mais de marido e mulher, mas a gente se quer super bem, a gente se ajuda, Eu eu sou muito entendo. grato a ela e por aí vai. Então, eu sabia que era um novo momento, Renata. E ninguém me falou. Eu sabia, eu sentia, eu percebia. Eu tenho uma sensibilidade exacerbada, eu diria talvez uma sensibilidade feminina, eu sou muito intuitivo, talvez eu tenha alma de mulher. E eu adoro isso em mim, se você quer saber. Adoro isso. Sou ogro em Acredito. outro sentido, mas esse Aham, lado meu, aham. ele é muito bem, e por aí vai. E aí, eu trabalhei com outras coisas. Na verdade, depois dos materiais cirúrgicos, eu só me defendi. Eu não consegui mais ter, assim, aquela coisa. E todas as coisas que eu fazia de eram tentativas de sobreviver. Não era algo pleno que eu fizesse, etc. e tal, que eu falasse, putz, eu vou botar todas as minhas fichas nisso e eu vou acontecer. Não era isso. Eu sabia que eram coisas transitórias, mas para tirar o meu sustento, etc. Aí, há 4 anos atrás, uma moça chamada Kalel,
que é filha da Raiz, que é dona do espaço terapêutico Florescer, onde eu trabalho, ela virou para mim e falou: Midi, você quer ser meu cobaia? Eu falei: eu, numa draga, economicamente quebrado, ruído, falido, em tudo que acaba com ido, cabe nessa expressão. Entendi. Aí ela pegou, falou, aí ela ia lá em casa, o marido dela levava a maca, ela ia fazer reiki lá em casa para mim. Cara, eu amei esse negócio, amei, eu adorava, eu sentia assim, que eu estava num túnel, eu sabia que eu estava na minha casa, mas eu me sentia flutuando naquela maca. Tá bom, daí um dia ela falou, olha, vai ter um curso, você quer fazer? Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, não, ninguém falou em dinheiro, vamos lá. Aí fiz um Reiki 1 e 2, bacana, né? Vai ajudar a mandar cura à distância, tal, tal, tal. Daí pintou o Reiki 3. Aí a coisa pegou, aí eu entendi, tudo começou a fazer sentido para mim, porque aí você começa a trabalhar o teu DNA energético. Isso me interessou muito, muito, a capacidade de você começar a trabalhar todas aquelas questões advindas de amor negativo, né? Que é o grande inferno astral da gente. Não existe o inferno astral. Existe a tua ancestralidade e existe o amor negativo. Vou explicar para vocês, para quem não sabe, o amor negativo é assim. Isso, Vamos explica. lá. Então, outro dia, meu filho foi botar aqui esses suquinhos de caixinha Tetra Pak no copo, e o negócio fez aquela bolha e lavou a mesa. Ele congelou. Ele nunca apanhou, eu nunca precisei falar alto com ele, jamais. Ele congelou. Eu peguei o pano, falei, vem cá, eu vou te ajudar. Falei, filho, você é um menino bonito, presta atenção, o pai vai te ensinar. Imagine que uma aeromoça serve uns executivos a 3, 4, 5 mil metros de altura e os caras não podem chegar com terno, gravata, tudo molhado, tal, tal, tal. Então, é assim, olha, meu amor, a próxima vez você cola aqui o copo, vira devagarinho, vai demorar um pouco mais, mas não vai sujar, tal, tal, tal. Eu poderia ter dito, porra, moleque, você é um burro, você não presta nem para servir um suco. Eu fiz a mesma coisa. Num, eu quebrei o moral dele. No outro, eu exaltei ele. Falei que um menino bonito presta mais atenção. Nunca mais isso aconteceu. Então, aí que a gente vai ter que retomar, vamos falar na teoria do perdão, principalmente para os nossos passados, antepassados, porque cada um foi o que podia ser de Conseguiu melhor. fazer. Aham, conseguiu fazer, Entende? claro. Eles foram educados assim. Meu pai nunca Uhum. brincou comigo. Eu não tenho dúvidas que meu pai me amava, mas ele não falava e nunca brincou. É. Dia desses eu perguntei para o meu irmão, falei, Navid, é impressão minha ou ou o pai nunca brincou com a gente? Ele pensou, falou, não, meu pai nunca brincou com a gente. Mas É. daí eu vou Mas era assim entender. mesmo. Eu lembro que a É, minha mãe me contou que quando ela era moça, assim, cuidando da gente, tinha uma propaganda no rádio, não era bem uma propaganda, mas uma campanha no rádio, uhum, falava assim, mães, brinquem com seus filhos. olha Olha, que só. daí que foi começar a aparecer uma coisa que a gente pensa, ai, hoje as mães se sentem culpadas porque não vão lá brincar com o filho, porque estão ocupadas. A coisa nem passava na cabeça. Então as pessoas também Uhum, fizeram o que elas podiam, né, naquele momento. Isso aí, voltou. beleza. Então, eles deram o melhor que eles podiam, da forma que eles sabiam. Então, quando a gente consegue entender esse conceito, qual é a nossa colaboração para o universo no dia de hoje? É romper os paradigmas. Isso já vai fazer. Outro dia que eu e você estávamos conversando, você falou: o Bruno já nasceu livre. O Bruno nasceu livre. Essa geração nova, a gente precisa libertá-los, né, de todas essas amarras. É um preço que a gente vai pagar. No Alcorão tem um trecho que diz assim: quem planta tâmaras não come tâmaras, porque a árvore da tâmara leva 90 anos para dar tâmaras, né? Aham. Então, o que acontece? Se nós estamos comendo tâmaras hoje, é porque alguém plantou lá. Então,
É nossa missão também plantar as tamareiras, para que alguém daqui a 4 gerações possa vir a comer tâmaras advindas dali. Então essa é a nossa Nossa, que contribuição. bonito. Uhum. Romper esse sistema viciado, e eles não têm culpa, Renata, porque essas terapias todas modernas que têm surgido, algumas são antigas, mas, por exemplo, barras de Axis é de 1995. Eu já te conhecia, Renata, em Uhum. 95. E É. isso foi criado de lá para cá. Então, tem tantas outras coisas que ainda irão surgir, tá? Sim, sim. Que, veja, elas não vêm tomar o lugar da psicanálise, da psicologia. Aliás, eu adorei a tua live com Antônio. É, o Antônio, Tônio Luna. 2, 3 semanas atrás. Gostei muito, Uhum. assisti, muito Muito, legal. muito legal. É, é, Aprendi e, muito ali também. e a gente concorda em muita coisa mesmo. Agora, o que me apaixona nas terapias holísticas é a possibilidade de você criar novas perspectivas. Tá? Não Uhum. apenas virar e falar, olha, então agora não pense mais no teu trauma, não separar para... Não, ele te dá uma possibilidade energética, por favor, vamos entender a palavra energia, tá? Uma Tá. possibilidade quântica, energética, de você criar um novo paradigma para a tua vida. Então, é, daí as coisas começam. O que é exatamente terapia holística? O que é esse termo? A gente Olha, ouve falar, mas o que é? Trabalha o quê? Holos vem do grego o todo, ok? Então, você não trata só do passado, você ajuda a projetar, você dá ferramentas para o paciente e trabalha com ele. É uma parceria, isso não é uma coisa. Ninguém tem varia de condão, vai chegar lá, tal, olha, pronto, agora acabou, o diabo foi. Não é nada disso, nada Ah, disso. que pena. A gente tem que Porque fazer a nossa parte? Que coisa seria tão estranha é fácil. isso. Mas são ferramentas que ressignificam na tua vida tudo aquilo que às vezes a gente não consegue caminhar. A gente tem boas ideias, tal, mas não consegue caminhar. Você está energeticamente preso, sabe? Você está com o teu sistema energético no reiki a gente fala, o teu chakra básico está travado, o teu plexo solar ele não anda. Então esses chakras eles correspondem a emoções, a coisas que eu quero dizer e estão aqui, sabe? Então tudo isso a gente mede os chakras, eles nos contam o que está acontecendo com aquela pessoa sem ela abrir a boca. Daí a gente faz Olha. perguntas e as pessoas falam, cara, você está com. Você pensa, não fala, está guardando. É. E por que você não fala? Não sei. Daí vamos trabalhar daí para frente. É, Então, o holístico ele pega o todo. o Ele todo. não trabalha uma só questão. Seria assim: passado, presente, futuro. A parte Uhum. holística ela é responsável por um monte de coisas. E, E aí, Renata, diga, pode diga terminar. você, pode perguntar, pode perguntar. Eu queria saber como você se preparou para isso, como se estuda isso, como é que você foi Tá. chegando. Você falou do reiki, ali que você fez até o reiki O 3 e reiki foi, sentiu uma mudança. fiz o reiki 3, falei, bom, agora as coisas estão fazendo sentido e eu já estava apto a trabalhar com as pessoas, etc e tal, ainda inexperiente, mas eu já, esse cara já tinha ferramentas para mexer em alguma coisa. Mas eu falei, não, tem mais coisas. Aí eu procurei uma pessoa que eu fui fazer barras de axis no carnaval de 2016. Eu fui lá, fiz, confesso que não gostei e voltei. E o que é barra de axis? Desculpa, Barras de axis tem que é perguntar porque assim, eu não sei. nós temos na cabeça 32 pontos, 16 de cada lado, de cada meridiano. Esses pontos correspondem a alegria, tristeza, dinheiro, sexualidade, saúde,
reprogramação, implantes, conectividade, criatividade, barras de implantes que a gente chama, círculos de manifestação, são 32, são 16 tópicos que são trabalhados. Então, você tem, eu tenho, vocês têm, todos temos essa energia dentro de nós. Aí a gente volta naquele negócio que Deus botou dentro da gente tudo que a gente precisava para ser algo pleno, maravilhoso, e a gente não dá valor ao milagre da vida. A gente não valoriza o milagre da vida. Eu falo com os meus pacientes, já retomo esse assunto, mas uma coisa que eu digo é a seguinte: Claro. nós não viemos aqui por acaso. Não pode haver acaso quando um espermatozoide entre 400 milhões é fecundado. Isso não pode ser acaso. Tem um propósito para isso. Nós, como diz o meu amigo Mário, nós não viemos aqui queimar oxigênio. Existe um propósito para a vida de cada um de nós. Ponto. De cada um, né? De cada um. Então, é um milagre. E não tem melhor ou pior, né? Não existe, porque, veja, aptidão, tá? Meritocracia é uma coisa, eu não gosto da coisa do comum, isso não existe. Existe uma coisa chamada meritocracia, eu me determino mais, eu me esforço mais, eu mereço mais recompensas. Em todos os sentidos. Tá? Em todos os sentidos. Então, não vou para o lado do comum, não. É assim que funciona. Mas as potencialidades estão em nós, sim. A não ser que o cara tenha uma doença, tá? Você pode ter um cara que vai fazer uma faculdade de medicina, que é barra pesada pra caramba. Para uns é fácil, para outros é muito difícil. Mas isso não quer dizer que esse que teve que se esforçar mais vai ser um médico pior do que o outro. Claro. Ele se superou, ele foi aos limites dele, ele se matou de estudar. Para o outro era mais fácil, decorava de primeiro o texto. Antônio Fagundes olhava para o texto e ia gravar a cena. Entendeu? Uma mente privilegiada. Agora, não existiu ator melhor que Antônio Fagundes? É um excelente ator, sou mega fã dele. Mas existiu, sim. Claro. Entende? Então, diferença de vocação, propósito, essas coisas, esses exemplos começam a... Mas é por aí. Então, o milagre da vida, o propósito da vida da gente, a gente tem que meio que escarafunchar, mexer, limpar, porque a gente... esse amor negativo do qual a gente falava, ele é um grande entrave na nossa vida. Normalmente, aquela sensação do eu não mereço, nunca dá certo para mim, sabe? Aquele relacionamento que chega naquele ponto, desanda, fala, sempre acontece comigo. Parei tudo. O que eu digo, o universo escuta. Eu estou estabelecendo contratos com o universo quando eu falo isso. Então, vamos usar isso a nosso favor. Observar o discurso, né? Gente, olha, de graça, não estou cobrando nada. Tudo nesta vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repitam pelo menos 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Eu prometo para vocês, se vocês fizerem isso, depois de um mês, vocês começam a expandir. Vocês começam... E aí as coisas começam a mudar, porque... Qual que é a frase de novo? Eu te passo, mas vai lá. Tudo nesta vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tá? É uma condição que eu estabeleço para o universo para que as coisas cheguem até a mim. Tá? Então, em vez de falar, eu não sirvo para isso, eu não consigo... Parem com tudo isso, parem com tudo isso. Nós viemos aqui por um ato de amor de Deus à criação. E não viemos por acaso, fomos escolhidos. Cada um de nós foi escolhido por um motivo. Agora, resta a gente descobrir qual é o nosso propósito, o que é que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa função nesse planeta. É pensar, olhar para dentro, né? Assim, olhar com vontade de encontrar, né? Não ficar tão distraído,
com o mundo, né? Porque se deixar, a gente se distrai muito com um monte de coisa, com trabalho, Ah, com verdade, internet, com, né? verdade, verdade, verdade. Então, a gente procurar observar um pouquinho além, né? Não se distrair tanto, eu acho que é uma questão. E quando que você soube que era assim, que eu tenho uma pauta aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. Quando que você falou assim, hoje é o dia 1, hoje eu vou começar Ah, com o muito meu bem. Eu no liguei para trabalho. essa pessoa maravilhosa, que é minha mentora, Berenice Cornelsen, dá curso para lá e para cá. É um ser iluminado, uma pessoa do bem total. Amo ela. Se ela estiver por aí, Bere, beijo, te amo. Liguei para ela, eu falei, Bere, eu fiz reiki 1, 2, 3, e eu acho que eu demorei para admitir que eu quero seguir esse caminho. Ela falou, cara, tudo a ver, você vem para cá, você tem um poder que você não imagina. E ela é de Balneário Camboriú. Então, ela ia viajar para a França. Isso era uma segunda-feira. Eu tomei o ônibus terça-noite, fiquei na casa da minha irmã, fiz o curso na quarta e voltei quarta-noite para cá. Primeiro curso de barras. E até brinquei com ela, brinquei meio dando bronca. Falei, por que você não me contou tudo isso? Ela falou, você não estava preparado. Eu não sentia em você um feedback. É, Você não estava pronto para isso. Agora você é. está pronto para isso. Talvez E você não fosse nem daí entender, não ia te dar eco, né? não É ia. isso. Eu estava recém-separado, árido por dentro, sabe? Sai de uma separação, você sempre sai árido, se sentindo derrotado, fracassei, etc. Uhum, É uhum. normal, é um luto normal que acontece, né? Daí fiz o curso, eu comecei a praticar, inclusive tudo nessa vida vem a mim com facilidade e glória, e aprendi técnicas de trabalhar com as pessoas, etc. Mas, Renata, a minha vida foi dando certo, feito um Tetris. Lembra aquele joguinho Tetris que as pedrinhas vão Sim, sim, caindo um atrás do outro? vão Começou a encaixando, né? encaixar tudo, tudo. Então fui eu quem mudei a minha atitude diante da vida. Sabe, a casa que eu morava, que eu não vendia, estava há 3 anos, eu não tinha mais como manter aquilo. Cara, de repente, um dia bate a porta uma vizinha, quero ver tua casa, eu vi a placa, vendi mega, assim, num preço justo, dentro do contexto, não tive que pagar corretor, etc. Resolveu, as coisas começaram a resolver, e aí começou, óbvio, né? Eu fui pagando dívidas, comprei essa casa que eu tinha feito o propósito de dar um apartamento para minha mãe e tal, comprei o apartamento para ela, as coisas foram, tudo foi dando. Eu falei, eu quero um carro, eu quero um Honda Fit prata. Veio um Honda Fit prata automático com ar-condicionado, do jeito que eu queria. Eu falei, eu tinha uma CRV, falei, eu não vou gastar uma puta grana com uma CRV. Com a grana do Honda Fit, eu fico com um bom carro e ainda me sobra para comprar a moto dos meus sonhos. Cara, as coisas foram encaixando, aparecia, tudo Que começou coisa, né? a dar certo, Renato. Então, eu tinha mudado isso. Mas daí eu falei, tá, beleza, eu não quero ser só um aplicador de barras, eu quero crescer dentro disso. E aí você tem que fazer 3 vezes o mesmo curso com facilitadores diferentes, porque cada um tem uma compreensão do processo, né? Aí eu fiz mais 3 vezes. Aí foram surgindo outros cursos. O mestrado do Reiki foi muito legal ter feito, tá? Aí teve o último que eu fiz, que foi um curso assim daqueles de rever todos os teus conceitos, foi o da mesa quântica. Esse foi de arrebentar a boca do balão. Agora, todas essas ferramentas, elas se falam, tá? Todas Uhum, essas ferramentas. Por eu exemplo, imagino. o Ho Oponopono. Todo mundo já ouviu falar do Ho Oponopono. Ah, é uma coisa simples. Pois é simples, mas ninguém faz. Eu consegui Verdade, verdade. resgatar o meu pai. Eu resgatei a minha condição com meu pai pós-morte. 5 anos depois da morte dele, eu consegui fazer a minha sessão de perdão. E eu não era terapeuta holístico. Foi antes de tudo isso que eu fiz isso. Então, você vê, isso veio na minha direção, o universo. Uhum. Eu quis, eu idealizei,
E o universo trouxe. Tá? Tem uma Olha que oração, coisa. tem uma oração, Bahá'í, que Bahá'u'lláh, é numa oração de ajuda, que Bahá'u'lláh tem um trecho que ele diz assim, ele se refere a Deus da seguinte forma, ó infalível ouvinte de todas as preces humanas, eu te adjuro pela luz do teu semblante, tal, 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 e daí vai. Mas, veja, ele não se refere a Deus como ó provável ouvinte de todas as Uhum. preces humanas. Ele fala ó infalível ouvinte de todas as preces humanas. Então, quando a gente pede, já trabalhe como uma graça concedida. Lembre que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Uhum, Então, claro, claro, claro. mas já saiba que isso energeticamente já aconteceu. Inclusive, tome cuidado com o que você pedir. Porque pode ser atendido. É muito É, verdade isso. Muito, muito, muito verdade. pede Cuidado com o que você direito. pede. Pede direito, mede o que você Não, vai pedir. Porque... não pede na empolgação, não vai Exato, assim, não. exato. Então, assim, porque se você pede para o universo um carro, ele pode te dar um Celta pelado, né? É um carro, vai te levar para tudo quanto é lugar, você pode viajar, mas não tem conforto nenhum, tal. Então, tudo que você vai pedir, eu não vou fazer, não vou dar outros exemplos. Eu vou dar o exemplo do carro. Pede o airbag, pede o freio ABS, computador de bordo, teto solar, câmbio automático, ar-condicionado, peça direitinho, tá? Peço, Porque o universo escuta aquilo que você fala, né? não, mas é interessante isso, porque às vezes a gente entra, como a gente está falando, entra num discurso de, sabe, de baixa vibração e, puxa, mas nunca dá certo, não dá certo. E então é assim, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu fico Isso. triste São, porque são, eu vibro, eu vibro são as baixo ou eu crenças, estou vibrando baixo porque eu estou exato, triste? essas são as crenças limitantes, tá? Uhum. Então, se alguém te falar, Renata, puxa vida, como você está bonita, você se arrumou, você está special, diga obrigado. Não vai dizer, não pensa que você vai parecer humilde dizendo, imagina, são seus olhos. Para, aceite os Alguém te deu um presente? Não diga, não precisava, o universo está escutando isso. Você, com essas frases, você está bloqueando o círculo da prosperidade. É, é. Vê, se eu, você e todos os nossos amigos e ouvintes andássemos de Maserati, Ferrari, Porsche, você acha que o universo ia ficar pobre? Não, de jeito nenhum. Nós é que não achamos que merecemos. Por isso que as Uhum. coisas não chegam até a gente. Eu dei um Olha, exemplo, por favor. não, um exemplo ilustrativo, claro, Tá? até porque eu Então, te conheço. Mas essa questão do discurso é fundamental. Você sabe que tem uma aluna que acho que está assistindo aí com a gente, que é a Marisa. Oi, Marisa. Que ela sempre que dá um presente, eu sei porque para mim ela fez isso várias vezes, ela fala, use com saúde. A gente fala, ah, olha só que obrigada, né? Você bacana, quer. bem legal, bem É legal. sempre isso, use com saúde. Me corrija, Marisa, se eu estiver errada, mas aquilo me marcou, porque é isso mesmo, sabe? Eu Uhum. não precisava, não, essa blusa, imagine, a gente tem uma. O que é isso? O que é essa bobeira que Isso a gente aí é tem, né? amor negativo, Renata. Isso é a cristalização do amor negativo. Isso vem de gerações. É. Eu tenho background iraniano, os iranianos têm muito o famoso tarof, o cerimonial. Não se dobre. Se um artista, você trabalhou para fazer uma apresentação, você é um músico, você é um ator, estão te aplaudindo, abra os braços bem grande e pergunta para o universo o que mais é possível. Não tem Excelente. nada de errado nisso. Vamos chamar as coisas positivas, vamos invocar as coisas grandes. Quando você dobra para frente, você acha que é um ato de respeito. Isso você faria diante de Deus, mas não diante de aplauso. Aplauso, gente, aplauso é uma expressão.
já ela é positiva, ela é uma Uhum. manifestação de uma Uma manifestação de satisfação, carinho, de né? carinho, de Inclusive. satisfação, de êxtase, muitas vezes, né? Você vai ouvir uma música linda, uma orquestra maravilhosa, que aqueles agudos sopranos parece que massageiam e lavam teu coração por dentro. Aplauso, não se dobrem, artistas. Perguntem para o universo, muito obrigado, o que mais é possível. Então, Interessante. esse negócio, Rê, começou a mudar a minha vida. E tem um símbolo na mesa quântica. Veja como as coisas se conectam. Eu comecei falando de Ho Oponopono, do Reiki e tal. Sim, Tem um sim, tá, símbolo, tá tudo alinhavado. todos estão coligados. Por isso, é legal você trabalhar com alguém que conheça todas essas ferramentas e te ajude com isso. Tem um símbolo na mesa quântica que o significado dele é o seguinte: tudo é de Deus, o que está em cima e o que está embaixo. O vitimista, ele pergunta, por que comigo? Porque, vejam, a vida, o segredo da vida e dos relacionamentos não é você não ter problema. O segredo é como você conduz os problemas. Tá? Uhum. Então, a gente trabalha bastante com casais também, com essa, sabe, essa ressignificação, às vezes, poxa vida, 20 anos de casado, pelo amor de Deus, nem você é a pessoa com quem ela casou, nem ela é a pessoa com quem você casou. Vocês são 4 pessoas diferentes, totalmente Uhum. diferentes. Então vamos nos conhecer, vamos apresentar o marido para a mulher para o marido, quem sabe eles são felizes e tal, e por aí Que vai. tá. Então, o que acontece? Aquela pessoa pequena diante da vida, ou diante desse cenário todo, ela fala, viu, eu sabia, não ia dar certo. Aquele que expande, ele vê na vicissitude ou no problema, ele fala, aqui tem uma lição para mim. Aqui tem algo que eu preciso aprender. Algo com Uhum. que eu preciso aprender a lidar com essa situação. Então, é desse jeito que as coisas são. Você quer Mudar o ser olhar, né? você quer ser a vítima? Você quer que passe a mão na tua cabeça e tal? Ou você quer ser aquela pessoa que faz acontecer? Então, tá bom, deu errado, planejei errado, executei errado, vou procurar não repetir esse erro para que eu não caia nessa situação. Então, o vitimista, a vida dele é um eterno déjà vu descendente. As situações se repetem porque ele não mudou a atitude dele diante da vida. Uhum. Então, Isso. Uhum. sempre acontece isso. Conheço uma pessoa, ou eu tenho dedo ruim, né? A gente ouve a mulherada falar, eu tenho dedo ruim. É cachaceiro, é mulherengo, não sei o que. Calma, calma. Essa frequência que você está vibrando, você só vai atrair esse tipo de gente. Eleva a tua frequência. Aquela pessoa que você almeja, ela... Sabe como os aviões passam nas avenidas aéreas a 3.000 metros de altura, que um nem vê o outro, eles passam, um não enxerga, você não sabe que passou um avião no corredor aéreo em cima de você. As pessoas são assim também. Aquelas pessoas de alta frequência, de alta vibração positiva, elas não reparam nessas pessoas de baixa vibração. Elas Olha que seguem. tá. É óbvio, isso é muito óbvio. Então, as pessoas vêm reclamar, mas eu tenho dedo ruim, só arrumo cara assim, ou só arrumo namorada desse jeito aqui. Calma. O que é que você está vibrando? No que é que você acredita? O que você está fazendo com a tua vida, né, nesse momento, para que você... O que tem naquela pessoa que você gosta que não tem em você? Portanto, ela sequer se identifica com você. Não tem aquelas Uhum. pessoas que a gente bate o olho, você não precisa falar nada. Você já sabe que você vai ficar com aquele cara. E ele já sabe que vai ficar com você. Não precisa falar nada. Os olhares se entenderam, tá? As frequências foram... É como se tivesse como é que chama? Um negócio de medir. Em inglês fala gauge, mas de você medir tamanho, espessura, não sei o que mais tal, e se batem. Já Uhum. sabem que um pertence ao outro. Então, existe Essa, amor à primeira vista? Existe sim. Existe sim amor à primeira vista. Mas isso não quer dizer que tenha que virar sexo.
Mas existe sim o amor à primeira vista. Então, tem muitas técnicas com as quais a gente trabalha, inclusive Uhum. corpos, inclusive técnicas corporais, de botar isso para fora ou de identificação. A gente trabalha Uhum. com isso aí, é muito legal, sabe? É muito Sim, como legal. você falou, né? É o todo, né? É o todo, O holístico é o todo. E exato. aí você falou da tua família de iranianos, falou Aham. de vários pontos de religião. A Marisa entrou aqui, falou que sim, que é uma frase do judaísmo. Então a gente já falou também do cristianismo. Engraçado Isso, como isso. também estão todas né, Todas, todas, conectadas do todas. barraísmo, né? Que, Com a fé ah, Bahá'í, todas, né? tudo isso, É, existe um único Deus, um único Criador. Os quânticos não gostam da palavra Deus, eles gostam de uma energia, uma inteligência. É a mesma coisa, só estão chamando aham, de formas diferentes. E é. todas as religiões, elas vêm do mesmo Deus. A fonte é a mesma, tá? Então, todas são caminhos que são... agora, se a gente notar no curso da história, as religiões nunca vieram juntas, elas vêm com intervalo de 500, 600, às vezes 1000 anos, tal. Aí você fala, tá, mas e agora? Eu abandono as minhas convicções? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você, quando entra no primeiro ano, a professora te ensina a somar e a subtrair. Ok. No segundo, ela vai te ensinar a multiplicar e a dividir. Você precisa usar os conceitos que você aprendeu no ano passado. A pessoa não vai falar, Hum, ó, esquece o que a tia falou, agora é outra coisa. Não, ela é isso soma o aí. conhecimento e assim vai. Então, as manifestações divinas não foram diferentes. Não foram diferentes. Cristo não podia falar há 2000 e tantos anos atrás sobre harmonia entre a ciência e a religião, que religião sem ciência é fanatismo e ciência sem religião é materialismo. Ele não podia falar isso, você não tinha nem tecnologia para falar isso. Hum, Como? Que sentido faria isso para um homem de 2000 anos atrás? Então, ele falou com uma linguagem de amor, com parábolas. Até a gente não pode pegar tudo ao pé da letra, a gente tem que entender os contextos das coisas. Tal. Mas a liturgia uhum, é mantida e respeitada e sagrada. Ninguém discute uhum. isso. Mas hoje, nós estamos aptos. E esse momento pandêmico, Renata, que a gente vive, eu assisti uma live um dia desses de uma fera, um cara chamado Luiz Henrique Boist. Olha, de tirar o chapéu. Ele cita uma coisa que todas as vezes que houve essas pandemias, a peste negra, gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, assim como o cavalo branco de Napoleão não era branco, era marrom, sabe essas coisas assim? Todas as vezes que isso aconteceu, não morreram só pessoas, morreram velhos conceitos e velhas ideias. Então, é óbvio que esse planeta está vibrando doença, mas eu diria que a gente devia ser grato pelo que está passando. Por quê? Ah, o Omid gosta de ver gente morrer? Não é nada disso. Porque nós estamos vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos. No futuro, vão estudar o dia de hoje. Coisas que Hoje a estão gente acontecendo. não, A hoje gente não está dá para muito perto entender. a gente está muito perto para entender a grandiosidade dessa revolução que está acontecendo na humanidade. Conceitos que caem todos os dias. Fê, quando que eu e você vamos fazer uma live, se não fosse pela pandemia? É a verdade, mais Quando pura é que você verdade. ia conhecer o meu trabalho? É, exatamente. Você Aham. está vendo? Nem Sim, tudo sim. é ruim. Não, 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 não. As possibilidades, as mudanças, é claro que é um preço absurdo, né, Sim, que se é pago por isso, enquanto humanidade. É uma coisa que não dá nem para a gente justificar, é, mas que há lições, que há aprendizado, que há uma mudança, e uma não, né? Vão haver várias mudanças significativas para sempre, eu não tenho dúvida disso.
E aí eu queria voltar um pouquinho e te perguntar uma coisa. Vamos, Quando você resolveu mudar e falou, não, agora eu vou para cá, você está vindo para cá, agora eu vou para cá. Como é que foi a reação da tua família? olha, eu quis até fazer barras no meu irmão, ele fugiu. Agora ele está namorando com uma moça que faz barras. Ele falou, ela faz barras. Eu falei, seu idiota. Há um ano atrás eu falei, eu te convidei para fazer, você achou que isso era bruxaria, era coisa assim, não tem nada a ver, né? Mas, Pronto. assim, o Bruno super curte, o meu filho super curte, meu filho lá do Canadá, que não vê a hora de meus netinhos nasceram, eu tô louco para ir para lá, e o meu filho Nathaniel, ele tá louco para eu ensinar coisas para ele, que ele gosta disso aí, ele tem um viés holístico também e tal. Então, é assim, não teve. Olha, até a mãe do Bruno foi fazer barras comigo, foi fazer reiki comigo. Agradeço a confiança dela. Tiziana, um beijo para você. Então, sabe, foi uma coisa que caiu Aham, legal para todo mundo, porque, aham. sabe, e esse é um processo, Renata. Quando a gente pincelou esse assunto com relação à educação dos nossos filhos. Na medida em que a gente crie ou ajude as pessoas a se libertarem de todo esse DNA energético negativo, o que Cristo fala do reino de Deus na Terra não são pessoas, anjinhos tocando harpas. Você até brincou comigo. Ah, não! Ah, não! É. Não é isso. São pessoas livres, pessoas que se ajudam, pessoas bem resolvidas, pessoas que entendem os processos e trabalham. As coisas positivas e negativas nunca deixarão de existir. Mas como a humanidade vai lidar, a solidariedade, eu me colocar. Veja, esse é um fenômeno que está sendo fomentado com essa pandemia. De eu começar a me preocupar com aquelas pessoas que agora estão em lockdown ou estavam, não estão podendo trabalhar. Então, aqui no condomínio, o pessoal estava arrecadando comida para entregar para famílias e tal. São coisas assim que vão começar a solidariedade e a gente ia começar a exercer essas potencialidades internas que Deus nos deu, né? Que faz a gente expandir, né? Então, compaixão, benevolência, etc. e tal. E a gente Uhum, começar a fazer esse processo de empatia com o próximo, não necessariamente apenas com quem a gente gosta. Então, uhum. o O que reino a de gente Deus, conhece. o reino de Deus na Terra tem muito a ver com isso, sabe? De um Uhum. momento diferente, uma coisa diferente. Seguramente, muitos dos padrões morais, éticos, judiciais e o que vocês quiserem pensar, não serão como são hoje. Sim, Então, não tenho dúvida. as terapias holísticas, elas nos ajudam nesse aspecto da expansão. Então, quando a gente expande, aquilo que expande não volta mais, Renata. Você tira o bebê da tua barriga, se você for botar 6 horas depois, ele não cabe mais. Uhum. Elas começaram a se desenvolver, tal, 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 e assim a nossa alma. Ela não É. volta. Você É, também não é o mesmo Omid lá de trás, com certeza mudou não, os não, teus pensamentos. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da Juliana. E os seus amigos, o teu entorno mudou também? Porque talvez mudou, mudou, não faça eco mudou, anteriormente. mudou, mudou sim, porque é o seguinte, eu não sou nenhum santo, e nem pretendo ser, e não gosto de santo, tem mais essa. Mas eu noto Entendi. o seguinte, as conversas das pessoas comigo se tornaram mais significativas. Entende? Claro que eu sento com os meus amigos, tal, 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 a gente fala bobagem. Hoje não mais, né? Hoje você não está vendo quase ninguém. Mas eu noto que as pessoas, quando querem perguntar certas coisas, que elas não têm coragem no grupo, elas vêm de canto, falam, Mid, qual que é a visão disso, daquilo, com relação a isso, aquilo, tal, tal, tal. Então, eu noto que
Isso criou um respeito. Mas eu não faço isso por respeito. Meu ego não precisa ser massageado. Eu entendo que quanto mais eu puder ajudar, quanto mais eu puder servir a humanidade de alguma forma que seja, mais eu me realizo. O dinheiro é uma consequência. Se eu correr atrás do dinheiro, está errado. Está errado. Tem muito, olha, tem mais terapeuta holístico do que gente nesse mundo. Gente que acha que isso é um ganha-pão fácil, não sei o quê. Não é. Porque você vai trabalhar com pessoas que vêm com energia muito detonada. E isso, às vezes, eu trago para casa. Eu venho derrotado. Eu preciso me trabalhar, me pôr para cima de volta, etc. e tal, porque você compra os problemas, quer queira, quer não queira, você se envolve com os problemas das Claro, pessoas, né? claro. Então, se você não tem essa vocação, ou essa paciência, esse timing, desculpa, você está no lugar errado. É assim, então, mudou. O que mudou dos meus amigos? Tiram sarro de mim. Hoje fizeram um negócio, meu grupo do exército, sabe aquele que você pega a foto, põe e aí cria um personagem que ele fala. Me zoaram, tal. Porque eu fui lá e botei a propaganda nossa, né, da nossa palestra, tal. Mas é uma coisa de carinho, assim. Mas quando eles se dirigem a mim no particular, normalmente eles querem saber coisas, querem perguntar, porque todos temos as nossas questões. E eu sou um E ser humano. curiosidades, Eu sou um claro. ser humano. Eu tenho os meus senões, os meus porquês, as minhas questões a serem trabalhadas. Eu estou num Uhum. processo, ninguém chegou a lugar algum, a gente está sempre caminhando, né? E é Que assim. legal. Mas fica mais interessante, parece, né? Que engraçado. Essa questão toda do propósito, do que faz, do que fez, Uhum, os ancestrais, o que a gente isso. traz, a maneira com que a gente vê o mundo, que a gente se comporta dentro dele, mas não é o comportar do certo e errado, é essa vibração que a gente manda, o que a gente pede, como a gente se É, posiciona. Então, no fim, não tem, né? É tudo junto mesmo, é tudo. colocado e trabalhar, e deveria então trabalhar tudo junto. Já vai E acabar nosso tempo aqui, Omid. Olha isso. que pena, eu estou à tua disposição. Agora, cumprindo o teu protocolo, depois dos 50, não se assustem, é uma delícia. E depois dos 60, melhor ainda. Tá? Estou falando isso de cátedra. Eu sei que cada dia que eu vivo é um dia a menos, mas eu não me importo com isso. A Não, menos não, ou a mais, né? Olha aí também, a gente pode pensar. não, mas eu sei que tem um amigo meu que brinca assim, cada vez que faz aniversário é um a menos. Então, não tenham medo de se reinventar. Eu, quando tinha 30 e poucos anos, um cara que me contratou, eu achava que eu estava velho para determinar. Foi para o negócio de materiais cirúrgicos, ele falou: você está no ponto que eu quero. Você nem é infantil e nem está tão velho que não tem mais energia de fazer as coisas acontecerem. Então, para essa galera de mais de 50, saibam que cada vez é melhor. A gente aprende que existe doçura em cada coisa que você faz. Quando você começa a fazer parte, entende quão parte desse universo nós somos, não tenham medo de se reinventar. Vocês estão estudando inglês, parabéns, vão para frente, isso vai ser muito útil. Cada idioma que você aprende, é um mundo novo que você conhece, sabe? Então, É, claro, se claro que entreguem, sim. se entreguem de cabeça, a vida é uma delícia, porque a única coisa que a gente tem vergonha é das imbecilidades que fez aos 20, 30 anos de idade. Mas fora isso, o resto é muito show. Omid, obrigada. Quem gostaria de falar com você, conversar, te acha onde, hein? Bom, eu tenho o Omid Afnan, o perfil Omid Afnan 2, que é o meu perfil do Facebook, né? E tenho também, eu estou ao vivo no meu perfil do Instagram. Então você pode me contatar. São dois perfis abertos, pode entrar, pode me seguir, pode me escrever direto.
e a gente, antes de qualquer processo, a gente conversa um pouco para ver se está ao meu alcance ajudar as pessoas. Mas no Omid Beleza. Atman 2 é um perfil aberto, pode entrar, me mandar mensagem, está aberto. Ali tem meu telefone também, E aqui no Insta é terapeuta holístico Omid. underline Omid, acho que é isso aí, Isso, isso. tá? Não, mas a gente bota aqui. Um beijo enorme. Adorei. Obrigado Eu pelo seu também. tempo, pela sua Eu é que agradeço, disposição. estou à tua disposição, a hora que você quiser, a gente repete, podemos falar de Oba! outros assuntos, de outras coisas, é um prazer, é uma delícia. Eu não senti o tempo passar. Também não, eu tô aqui, eu tinha um monte de coisa para comentar aqui, ó, o pessoal mandou um monte de comentários, me desculpe, pessoal, hoje eu não consegui acompanhar, porque eu estava tão envolvida aqui, mas muito obrigada a todos pela participação, obrigada, Mídia, a gente volta a se falar. Tá bom, querida. Um beijo, Um fica com beijo, Deus. Vocês todos seres de luz, ó, para vocês. Beijo grande na alma, tá bom? beijo, tchau, Tchau, meu tchau. amigo. Obrigada a todos, bye. Como é